Vamos fazer um desafio pro editor? Vamos fazer o desafio, diga. Desafio pro editor. Felipe, Acertou, miserável. toda vez que a gente fala o nome de alguém, você bota a carinha da pessoa assim do lado pro povo acompanhar quem é quem, que tem muito personagem nessa história. Será que ele vai conseguir? Challenge accepted. Não. Quem é que imaginou que cobrir notícia de IA ia ser mais emocionante que cobrir fofoca? Meu Deus do céu, eu tô numa situação nessa última semana que não tem como. Eu sou Jonathan Soares, estou aqui com Camila Souza e essa é a Sociedade da IA. Camila do céu, o que aconteceu? Mano, o que tá acontecendo? O que tá O que é acontecendo? que tá acontecendo? Essa semana foi muito louca. Eu fico sem gravar podcast por uma semana e tudo vai ao caos. A gente gravou na segunda-feira e lançou no sábado. E aí na sexta, o mundo da IA deu uma reviravolta maluca e até agora tá se desenrolando hoje aqui, na segunda-feira, que dia é hoje? Eu nem sei mais, dia 20, 21, 20 Hoje é de dia novembro. 20, hoje é dia 20. Dia 20 de novembro. Na verdade, os últimos 3 dias. Foi, tipo, né, 17, 4 dias, vai. Os últimos 4 dias foram bem Eu tô loucos. contando os dias agora pelo nome do CEO da OpenAI. Quem é o nome do CEO? Quem é o CEO hoje? Hoje é o cara do Twitch. Aí ontem quem era? Era a menina lá. E antes era o Sam Altman. Para você que não tá sabendo o que a gente tá falando, você aí que não tá por dentro, não tá acompanhando, que bom que você tá aqui com a gente, que é para você mesmo que a gente quer falar, entendeu? É por isso que a gente tá fazendo esse canal aqui, para informar pessoas. Então, o Sam Altman, o CEO da OpenAI, ele foi demitido, provando de uma vez por todas, que não importa se você pega uma companhia do zero e faz ela valer 90 bilhões de dólares. Você ainda pode sim ser demitido. Então, acredite nos seus sonhos, entendeu? Continue trabalhando bem muito, mas no fim das contas, lembre que você é só uma peça num grande jogo de tabuleiro da empresa e é facilmente substituída. Ou não, porque muitas coisas aconteceram de lá para cá. Foi um negócio bem sensacional. Então, assim, Camila, você quer dar uma breve linha do tempo, assim, pra gente, do que tem acontecido, Nossa, assim, nos últimos 4 dias? É uma coisa ou outra. Ou eu dou a linha do tempo, ou é breve. Vai poder ser. As duas coisas não vão poder estar acontecendo. Porque, assim, quero detalhes. Vamos dar uma longa linha do tempo? Então vamos É breve porque destrinchar essa linha do foi tempo. dia 17, cara. Foi dia 17, então é muito novo. Se vocês assistem o podcast da gente, vocês sabem quem é a OpenAI, né? Vocês sabem que é a empresa que lançou o ChatGPT, que completamente revolucionou o mundo da inteligência artificial, né? De um ano pra cá. É bem recente. E aí, bom, o Sam Altman, ele é o cara, o CEO, assim, tipo, é meio que o rosto da OpenAI, porque ele que vai, enfim, nos eventos, ele que tá dando palestra em todo canto, tá viajando o mundo aí representando a OpenAI. E, bom, eu acho que muito da cara da empresa estava associada a ele, né? Mas a empresa tem aí o seu conselho, e o conselho, no dia 17 de novembro, fez um post no blog da OpenAI, no site deles, e dizia que o Sam Altman estava saindo, mas o parágrafo que era mais importante era assim, ó. A saída do senhor Altman segue-se a um processo de revisão deliberativa por parte do Conselho, que concluiu que ele não era consistentemente sincero nas suas comunicações com o Conselho, prejudicando a sua capacidade de exercer as suas responsabilidades. O Conselho não confia mais em sua capacidade de continuar liderando a OpenAI. Isso sim, já achei chocante, porque não é todo dia que uma empresa lança uma nota demitindo seu CEO e não só isso, mas colocando toda a culpa nele, dizendo que a culpa foi dele. Literalmente. Que ele não era honesto nas suas comunicações. Isso, jogou ele under the bus totalmente, botou ele pros lobos e disse assim, ó, ele tá sendo demitido e a culpa é dele. Foi basicamente isso que ele falou. Bizarro, né? Mas assim, só para dar vou dar um pequeno adendo aqui, abrir um paralelo aqui. A OpenAI ela tem uma estrutura diferente da maioria das companhias de tecnologia, de todas as coisas, né? A OpenAI ela começou, na verdade, ela é uma empresa sem fins lucrativos. Então, em 2015, quando o Altman virou CEO,
ele criou um braço da empresa que era o braço que seria com fins lucrativos. Foi um pouco depois dessa época aí que houve a separação com o Elon Musk, por sinal. Então, assim, aí já é minhas conjecturas, né? Por quê? Porque o Sam Altman, ele criou essas empresas separadas dessa forma porque ele queria que a organização para não fins lucrativos tivesse o controle sobre seja lá quem estivesse sob o comando da empresa que tinha fins lucrativos. Então, ele deu até uma entrevista da Bloomberg há um tempo atrás, dizendo que ele tinha criado a estrutura da empresa desse jeito porque ele não queria que uma pessoa tivesse poder absoluto sobre o desenvolvimento da IA. E a única coisa de você fazer isso é se você tivesse um conselho independente de pessoas que tivesse ali para tomar decisões para o bem da inteligência artificial. Então, essa estrutura meio diferenciada de empresa acabou que o quê? Porque muita gente estava criticando, por exemplo, a Microsoft. Né? A Microsoft é a maior investidora da OpenAI. E as pessoas estavam se perguntando como é que o maior investidor de uma empresa é pego de surpresa quando a board de diretores, né, o conselho da empresa, está fazendo um plano malévolo para derrubar o CEO e o maior investidor da empresa não sabe. O problema é que a Microsoft ela não tem um assento do conselho, porque o conselho é da empresa que não tem fins lucrativos, ela não tem relação com o braço da IA que comercializa o ChatGPT. Ela é a dona, mas é ela que toma as decisões, o conselho é independente. Claro que a Microsoft tem um poder de barganha muito grande, a gente vai falar um pouco sobre isso ainda, mas eu só estou tentando dar deixar todo mundo aqui na mesma página, assim, deixar todo mundo entendendo o porquê do desenrolar, como as coisas chegaram nesse ponto, como é que se chegou a esse ponto. Então, esse grupo de pessoas que demitiu o Sam Altman, eles não têm necessariamente o compromisso com a parte fiscal e financeira da empresa menor. Eles são pessoas que, na teoria, estão focadas apenas no que eles consideram ser o melhor para o desenvolvimento de um IA segura, de acordo com aqueles próprios posts dos blogs deles que eles colocam, que a gente já falou aqui várias vezes sobre. Então, era só isso que eu queria colocar aí, antes de a gente continuar com essa timeline aí. Perfeito. E aí, nesse mesmo anúncio deles, do dia 17, eles disseram quem é que ia ficar como CEO interino até eles encontrarem uma liderança permanente. E essa pessoa é a Mira Murati, que é a CTO deles, no momento. Então, eles disseram que ela ficaria como CEO interina e que eles confiavam plenamente na capacidade dela de liderar a empresa nesse período de transição. E também reforçaram que eles continuam com o objetivo deles de construir uma inteligência artificial segura e tal. Beleza. Até aí tudo bem não, porque até aí já tava caos. Eu tenho uma pergunta, Camila. Quanto tempo durou o período de transição entre o Sam Altman e o novo CEO da OpenAI? Eu fiquei muito curioso, porque você falou que era um período... 24 horas? 24 horas! Um período de transição aí que ela liderou por exatas 24 horas. Mas aí, vamos lá, que aí seguimos. Ainda no dia 17, ainda estamos no dia 17, o Sam, ele postou no X, na conta do X, dizendo o seguinte: adorei o meu tempo na OpenAI, foi transformador para mim pessoalmente e espero que para o mundo um pouco. E acima de tudo, adorei trabalhar com pessoas tão talentosas. E aí ele diz o seguinte: terei mais a dizer sobre o que vem a seguir mais tarde. Então ele já coloca aí uma semente de que, tipo assim, não acabou. Vem coisa por aí. Não vai ficar assim, eu não vou simplesmente cair no esquecimento, vou sair e deixar a liderança da empresa e ninguém mais vai ouvir falar de mim? Claro que não. Ele já estava sinalizando que alguma coisa ia acontecer. Vamos para o dia seguinte. No dia seguinte, dia 18 de novembro, o Greg Brockman, que é um dos cofundadores da empresa, também tweetou, cheatou, sei lá o que ele fez. Postou dizendo que, devido aos acontecimentos, ele pedia demissão. Que ele era grato ao tempo que passaram juntos, continuava acreditando na missão de criar uma AGI segura que beneficia a todos.
E aí, logo depois, ele faz uma lavagem de roupa suja que eu nunca vi na minha vida. Deliciosa. Aquela coisa que se você gosta de fofoca, ele ainda deixou, na verdade. Mas ele deu muito pano pra manga no post dele. Nossa. Foi Mano, maravilhoso. que lavagem de roupa suja foi essa? O Greg diz o seguinte: agradeceu a todo mundo, blá blá blá. Nós também ainda estamos tentando descobrir exatamente o que aconteceu. Ou seja, já dá a entender que houve aí uma surpresa. Ele não estava sabendo que isso ia acontecer. O que já é esquisito, visto que ele tá no conselho. Mas tudo bem. Aí ele diz o seguinte: ontem à noite, o Sam recebeu uma mensagem do Ilya. Quem é o Ilya? O Ilya é o outro cofundador, também é membro do conselho, e ele é cientista-chefe. O Sam recebeu uma mensagem do Ilya pedindo para conversar ao meio-dia da sexta-feira. Sam participou então de um Google Meet e todo o conselho, exceto o Greg, estava lá. Ilya disse a Sam que estava sendo demitido e que a notícia seria divulgada muito em breve. Muito bom. Rapidaço. É sempre aquela sabe quando ligam pra você e dizem assim, ó, velho, vamos ter que terminar, que não tá dando certo? Foi mais ou menos isso. Eles terminaram com ele por telefone, né? E foi uma ligação, assim, curta e grossa. E o Ilya, pra quem não lembra aqui, a gente mencionou ele, acho que 2 episódios atrás, quando a gente tava falando do Neuralink do Elon Musk, e que ele é do time que acha que a gente também vai implantar AI no corpo no futuro para se proteger dos avanços da inteligência artificial. Então, assim, no AI Safety Summit, quando a gente tem uma micro cobertura aqui, a gente mencionou a existência desse rapaz aí, que É que apesar das provocações, bolou um golpe de Estado, um hostile takeover no estilo Veja, anos 80. isso já é Entendeu? vozes da nossa cabeça, né? Porque Não, assim, não, calma é o que a lá, gente calma. acha. Calma É o que a lá, gente acha. calma Mas lá. não vai ter briga, pô! até agora estamos nos fatos. Depois Entendi. entraremos. Mas Steve Jobs está agora rindo, onde quer que ele esteja, lembrando do que a Apple fez com ele nos anos 80 e depois voltou com o rabinho entre as pernas, implorando para que ele voltasse e que a gente pudesse ter hoje o que a gente tem, incluindo esse iPad que eu estou gravando aqui, o celular de Camila e tantas outras coisas que a Apple faz aí pra gente, tudo graças a um conselho que implorou pro Steve Jobs, por favor, volta, porque a gente fez cagada em te demitir. Mas assim, pro Steve Jobs demorou alguns anos, né? Pro Sam Altman demorou isso tudo? Eu nem sei, Camila, fala aí pra gente, demorou isso tudo? Nossa, não, foi muito rápido. Aí, seguindo a sequência de eventos. Aí, beleza, né? Recebi uma ligação na sexta-feira pedindo pra conversar, foi demitido, tal. Ao meio-dia, isso aconteceu, da sexta-feira. 12h20. Eu gosto que ele especificou até o horário, cara. Ele especificou até o horário. Ele foi tipo assim, meio-dia, falaram com o Sam, 12h20, ou seja, meio-dia 19, ou seja, 19 minutos no máximo durou essa ligação. A meio-dia 19, o Greg recebeu uma mensagem de Ilya pedindo uma ligação rápida. Às 12h23, ele enviou um link do Google Meet. Greg foi informado que ele estava sendo removido do conselho, mas que ele era vital para a empresa e manteria o seu cargo, e que o Sam havia sido demitido. Na mesma época, a OpenAI publicou a sua postagem no blog. Pelo que sabemos, a equipe de gestão tomou conhecimento disso pouco depois, fora a Mira, que seria a CTO, que descobriu na noite anterior. A manifestação de apoio de vocês foi muito boa, obrigado, mas não percam tempo se preocupando. Nós ficaremos bem, coisas maiores, em breve. Isso. Ou seja, deve estar putaço. Tipo, eu acho que ele Pistola. ficou putaço. 100% pistola. Eu ficaria também. Estendeu a roupa suja toda pra todo mundo ver. Apunhalado pelas costas e tendo o Mark Zuckerberg com os gêmeos. Foi mais ou menos isso. E já posso esperar pro filme, né? Eu quero ver como é que vai ser retratado aí. Assim, porque a gente vai escutar o ponto de vista dos mocinhos, né? E os mocinhos vão ser quem? Vai ser o Sam Altman e o Greg. Mas assim, eu queria que tivesse uma história completa, com direito a conversas. Por que fizeram essa decisão, tá ligado? Eu tenho uma teoria, Camila. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Eu nem tenho. Vamos lá. Aí, beleza, né? Ele foi lá, estendeu a roupa suja. E aí, logo depois disso, mais 3 cientistas sênior se demitem. Tá? Então, assim, a recepção da galera não foi boa, mas por enquanto só eram 3 cientistas sênior que tinham se demitido. Aí, beleza, seguimos.
Vamos para o dia 20. Dia 20 de novembro, o Satya Nadella, que é da Microsoft, que foi, inclusive, tinha tido o Dev Day com a OpenAI, e esse cara da Microsoft, ele estava lá no Dev Day, no palco, junto com o Sam. Nesse meio tempo, a Microsoft disse que não estava sabendo que isso ia acontecer, que eles foram pegos de surpresa. E aí ficou todo mundo pensando, tipo, mano, como que você pega o seu maior investidor de surpresa e tira o cara que, tipo assim, foi com certeza parte fundamental de por que eles receberam o investimento, tá ligado? E aí o Satya, ele também postou o seguinte no X. Ele postou que continuava comprometido com a parceria com a OpenAI e que tinham confiança no nosso roteiro de produtos, na nossa capacidade de inovar, com tudo que anunciamos no Microsoft Ignite, que também foi o dia deles. E, enfim, eles estavam ansiosos para conhecer o Emmett Shear. Porque aí o que aconteceu? Esses dois textos foram no mesmo dia. Aí ficou meio confuso, mas tipo assim, estavam ansiosos para conhecer o Emmett Shear e a nova equipe de liderança da OpenAI e trabalhar com eles. E estamos extremamente entusiasmados em compartilhar a notícia de que Sam Altman e Greg Brockman, juntamente com colegas, se juntarão à Microsoft para liderar uma nova equipe de pesquisa avançada de IA. Esperamos agir rapidamente para fornecer-lhes os recursos necessários para o seu sucesso. O que você tem a falar sobre essa fala do Satya? Eu achei que ele foi uma pessoa que não perdeu tempo. Ele foi assim, caramba, velho. O cara aí tá livre no mercado, assim, como quem não quer nada, continua apoiando bastante os ideais da OpenAI. Vou contratar o Sam Altman aqui e deixa eu ligar pro meu time legal aqui para ver se tem alguma forma de eu sair daquele contrato com a OpenAI, já que eu não botei todo o dinheiro lá ainda. Então vamos ver se eu consigo, né, pular fora desse contrato. Eu acho que essa aí é a história. Caraca. E ele fez o maior approach, assim, como é que se chama quando você está tentando contratar uma pessoa que está contratada por outra empresa já? Como é que dá o nome, assim, em português? Assim? Putaria! Tem um nome para isso, mas assim, eu não sei o que é, mas ele fez o maior da história, porque ele está tentando levar todos os funcionários da OpenAI para a Microsoft agora, que estão insatisfeitos com essa mudança, e que não é 1, 2, 20, não. É uma parcela bem significativa da empresa, né? Porque como Camila estava falando, o Sam Altman foi convidado para se juntar à Microsoft depois de uma negociação meio que frustrada, né? A Microsoft, como maior investidora, a Microsoft é que coloca dinheiro, a Microsoft é que dá servidor, é que dá computador, é que dá estrutura para a OpenAI funcionar. Assim, a Microsoft se comprometeu a investir 13 bilhões de dólares com dinheiro e outras coisas. Como eu falei, a OpenAI ela não é uma estrutura convencional de empresa. Então, ela não tem ações na bolsa, por exemplo. Então, quando você faz avaliações dela, são baseados em lucros futuros. Então, o que a empresa estava fazendo? Né? Quando eu falei, a empresa vale 90 bilhões de dólares. O que isso quer dizer? Significa que se todos os sócios fundadores ali, aquelas pessoas e funcionários, quisessem dividir a sua participação em lucros e vender para alguém, aquele valor agora, atualmente, é avaliado mais ou menos em 90 bilhões de dólares. É mais ou menos assim que eles calculam o valor da empresa, né? O valor da OpenAI. Então, a Microsoft, como maior investidora, né, como quem coloca pão na mesa da OpenAI, basicamente, é ela que banca tudo mesmo, porque com a quantidade de investimentos que foi feito recentemente, com as novas ferramentas que estão sendo lançadas e pesquisa e tudo mais, se a Microsoft sai, assim, hoje mesmo fecha lá a OpenAI e desliga a luz que não vai ter mais como pagar a conta. E, assim, antes mesmo que a OpenAI diga advogado e vá passar no tribunal, já quebrou já a empresa. Então, assim, não é uma coisa de leve. A Microsoft tem muita influência. É o único investidor que colocou realmente dinheiro na mão da OpenAI. Os outros têm valores não divulgados e nem explicam como é o contrato nem nada. E são investidores muito menores em comparação com a Microsoft. Então, primeiro que foi muito estranho a Microsoft não saber de absolutamente nada. E segundo, que para mim é mais assim esquisito nisso tudo, é a tranquilidade como tudo se fez. Foi tipo assim, ó, não gostei, vamos lá conversar. Eita, não deu certo. Tudo bem, você Altman agora vem aqui para a Microsoft, o Greg vem, vocês ficam aí, né? E aí a gente continua
e vamos criar, e todo mundo que quiser sair da OpenAI e vir para a Microsoft, tá tudo certo, pode vir também, a gente contrata todo mundo, e é isso, vamos seguir adiante, somos parceiros, estou muito feliz em trabalhar com a OpenAI ainda, mas agora eu vou montar meu próprio time aqui. Então, assim, foi um negócio bem esquisito como as coisas aconteceram. E eu acho que hoje... De todos os lados, assim, né? As notícias que chegaram hoje para mim foram as mais esquisitas ainda. Porque... Estamos no... engraçado, estamos no dia 20. Dia 20 é hoje, tá ligado? É hoje, exatamente. Eu Chegamos tava no dia 20. achando que era passado, mas não, é hoje. E aí, esse foi um lado que foi a Microsoft absorvendo o Sam e o Greg, e também mais quem quisesse chegar da OpenAI, e para começarem um novo time lá dentro, né? Tem especulações do que eles vão fazer lá dentro, mas, enfim. Ao mesmo tempo, o que estava acontecendo na OpenAI? Eles conseguiram um novo... Eles ainda chamaram de CEO interino, mas vem uma nova pessoa. Quem é a nova pessoa? Essa nova pessoa é o Emmett Shear, que ele é ex-CEO da Twitch. E aí, não é um cara de IA. Não. Mas é um cara de tech. Um cara que, enfim, CEO de uma empresa grande, né? Successful, né? Tipo, Isso. de tech. Ele é cofundador também da Twitch, então ele foi um dos... antes da venda para a Amazon, né? ele estava lá envolvido. Então é um cara que realmente é um nome pesado para assumir. É um bom... Mano, parece que tu tá comentando futebol, assim, tá ligado? Né? Jogador tal, veio pra cá, não sei Foi o que. contratado, né? Uma nova contratação do time aí. E aí, o Emmett, ele também entrou na onda do vamos fazer tudo aqui na frente de todo mundo, vamos lavar a roupa suja na frente de todo mundo, e ele também falou do lado dele, que tinha acontecido. Eu achei muito interessante o que ele falou. Ele disse o seguinte... ele foi bem maior, assim, o tweet dele, mas ele falou o seguinte: hoje recebi uma ligação me convidando a considerar uma oportunidade única na vida, tornar-me CEO interino da OpenAI. Depois de consultar minha família e refletir sobre o assunto por apenas algumas horas, aceitei. Recentemente, eu renunciei ao meu cargo de CEO do Twitch devido ao nascimento do meu filho, agora com 9 meses. Passar um tempo com ele foi muito gratificante, tal. Ele fala do filho dele. Aí ele diz que aceitei esse trabalho porque acredito que a OpenAI é uma das empresas mais importantes que existem atualmente. Forte statement. Bastante. Quando o conselho compartilhou a situação e me pediu para assumir a função, não tomei a decisão levianamente. Em última análise, senti que tinha o dever de ajudar, se pudesse. Então ele... Não, achei forte. Ele disse que a OpenAI... Ele acha que a OpenAI é uma das empresas mais importantes que existem atualmente. Pô, não é mentira. Forte. Não é mentira. Sei lá, velho. Tem tanta empresa importante, né? Mas a proporção que tomou, a proporção que tá tomando e valores e tudo mais, e notícias, e a quantidade de pessoas que ele se reúne. Com que o Sam Altman sentava para conversar? Era com o Joe Biden, era com o líder de Estado, com o dono de Microsoft, dono de Google. Ele estava nesse ciclo agora. Não era mais uma empresinha unicórnio do Silicon Valley, mais, entendeu? Do Vale do Silício. Ele era gigante, ele virou, ele transformou, e mais uma vez eu repito aqui, isso não é garantia de nada. Você criou uma empresa do zero e colocou ela junto de Microsoft, de Google, demitido do mesmo jeito, meu amigo. Demitido, não tem para isso, o capitalismo é um negócio selvagem. Mas vamos lá, vamos continuar. Aí tem mais, o Emmett ele ainda falou assim, ó. Ele diz que passou o dia bebendo da fonte da OpenAI, e que ele criou o seguinte plano para os próximos 30 dias. Primeiro, ele vai contratar um investigador independente para se aprofundar em todo o processo até esse ponto e gerar um relatório completo. Ou seja, ele quer saber o que rolou. Com certeza. Todos queremos. Divulga esse relatório quando for feito. Divulga aí. Segundo ponto. Ele vai continuar a falar com o maior número possível de funcionários, parceiros, investidores e clientes, fazer anotações e compartilhar suas principais conclusões, ainda está aí nesse ponto de investigar, e ele diz que vai transformar a equipe de gestão e liderança à luz das recentes saídas, né? Ou seja, o que ele está dizendo, o negócio aqui foi tudo para o ar, a gente vai ter que transformar isso aqui,
e transformar em uma força eficaz para gerar resultados. Aí, enfim, ele fala umas coisas tipo assim, admiro muito o SEMA, admiro muito a empresa, blá blá blá, a missão, blá blá blá. O que é importante? Ele termina com a seguinte frase. PS. Antes de assumir o cargo, eu verifiquei o raciocínio por trás da mudança. O Conselho não removeu o SEM por qualquer desacordo específico sobre segurança. O raciocínio deles era completamente diferente disso. Eu não sou louco o suficiente para aceitar esse trabalho sem o apoio do Conselho para comercializar nossos modelos incríveis. Ou seja, o povo tava todo mundo dizendo, assim, tava várias teorias da conspiração, de que porque, inclusive eu também tenho uma, também não acredito nisso daí que ele tá falando, não tenho certeza não. Mas, enfim, aí ele já falou assim, que é o seguinte, eu acho que ele jogou um pouco o Sam embaixo do ônibus aqui também. Ele basicamente disse que o raciocínio do Conselho fazia sentido e que ele, enfim, e que ele investigou. Mas ele investigou por 2 horas que ele levou para tomar a decisão ligado? de aceitar o cargo? Porque assim, ele pode ter dito, eu não Foi convidado faria. hoje e ele passou o dia hoje. Então, assim, não é como se você pudesse dizer que eu fiz uma investigação. A verdade é o seguinte, me ligaram, me contaram um negócio, eu acreditei no que disseram e aceitei a proposta. Ele não vai poder dizer, não, porque eles discutiram por isso e por aquilo. Mas, assim... Mas, bom, ele sabe bem mais do que a gente sabe, que com certeza falaram pra ele, né? Com os certeza. pormenores que ninguém vai abrir aí. Agora sim, ele pegou uma boa panela de pressão nas mãos, né? E agora ele vai ter que resolver isso aí. Por quê? Porque o que agrava mais essa situação? Assim, poucas horas atrás foi divulgado que tem uma carta rolando aí, uma carta aberta dos funcionários da OpenAI, AI, dizendo que eles sairão da empresa se o Sam Altman não for colocado de volta como CEO. E se juntarão à Microsoft, vão aceitar a proposta da Microsoft. Né? E essa carta ela vem rolando há algum tempo já, não é hoje que foi feita. Né? Quando o The Verge anunciou, já tinha algumas assinaturas, e agora que foi mais amplamente divulgado, tem bastante assinatura. O número mais ou menos que eu tinha, o último, era o 550 funcionários. Eu já vi 700. O total de funcionários é 700. Tem 770. 770? Então, dos 770 funcionários da OpenAI, 700 assinaram a carta já. Então, assim, como você pode ver, o Conselho está numa situação bem difícil. E qual é a pior parte que eu acho para o Conselho nessa? A carta só foi divulgada hoje. Então, assim, o Satya, ele falou com a board ontem, né, e a board tomou a decisão de contratar um novo CEO hoje. Ou seja, ela educadamente recusou a restate, botar de volta o Sam Altman. E aí os funcionários estão assinando a lista. Agora me explica essa. Qual é o nome mais ilustre que assinou essa carta? Nossa. Quem é a presença mais ilustre que assinou essa carta? Mano, recapitulando, o conselho da OpenAI tem 6 pessoas. 6. Isso. Para você ter uma decisão, você precisa da maioria, certo? Ou seja, você precisa de 4 pessoas, tá? Um é o Sam Altman, ele não vai, né? Ele nem sabia do que estava rolando. O outro foi o Greg, que também não sabia o que estava rolando. Ou seja, fora o Greg e o Sam Altman, 4 pessoas estavam a favor dessa decisão aí. Uma dessas pessoas foi o Ilya, que é esse cara que a gente tá falando, né? Agora, o Ilya e tal. E aí, o que aconteceu? Inclusive, o Ilya foi o cara que ligou pro Sam Altman e pro Greg pra avisar, né? Enfim. O grande articulador do golpe. O grande articulador do golpe, segundo a gente. E aí, quem que tá lá assinando a carta de que se o Sam Altman não voltar, ele vai sair? O Ilya. O Ilya. Ele mesmo. Meu filho, o que você tá fazendo? Ontem. O que tá acontecendo? Ontem teve uma conversa, né, entre alguns funcionários e o William, e no qual ele abriu para perguntas. E foi daí que começaram a surgir os boatos de que tinha relação à segurança, porque ele meio que deu a entender isso na conversa. Né? Enquanto ele conversava, explicava para os funcionários, isso tudo é informação vazada, não tem nada confirmado, não tem ninguém diz assim, com fonte confirmando isso aí. Aqui a gente acaba os fatos e começa as conjecturas a partir desse momento.
Então, assim, o que aconteceu lá? Alguns funcionários que participaram dessa reunião vazaram algumas informações. É verdade ou não? Só quem estava lá na reunião tem como saber, né? Agora, o que eles falaram é que durante a reunião foi questionado os motivos, foi questionado qual o direcionamento que a empresa pretende seguir, o que é que vai acontecer e tudo mais. E o Ilha deu a entender que a forma como eles viam segurança era diferente e por isso que eles precisavam se separar naquele momento. E é por isso que todos os boatos começaram a rolar, dizendo que era por causa da segurança que eles quebraram ali o casamento, o Sam Altman e o OpenAI. Mas, hoje, o Ilha postou um tweet dizendo que se arrependia do que tinha feito, que não acreditava que ia prejudicar tanto a empresa, que ele não queria que isso tivesse acontecido, que não Rapaz, era o eu não objetivo sabia que ia dele, prejudicar. entendeu? Que não era o objetivo dele prejudicar tanto a empresa assim e tudo mais, e que por causa disso ele tinha assinado a carta e que se o Sam Altman não voltasse para ser CEO, ele se juntaria ao grupo de pessoas que foi para a Microsoft. E aí, Camila, vem a minha teoria, certo? Eu acho, isso aqui, ó, eu acho, quem seria o principal vencedor no caso de todo mundo sai da OpenAI e se junta na A Microsoft. Microsoft. A Microsoft A é a maior própria vencedora. Microsoft. A Microsoft. A Microsoft não pode comprar a OpenAI. Por quê? Ah, não sei, porque eles são investidores? Ou porque eles não Porque têm é fins uma lucrativos? organização não lucrativa. Não tem fins lucrativos, é. Então, se você dissolve a organização sem fins lucrativos e você absorve, porque a Microsoft está tratando isso como um takeover, porque ela fez isso quando ela comprou o LinkedIn, ela fez isso quando comprou outras empresas, ela absorveu todo mundo da empresa e instaurou. Ela colocou o Sam Altman como CEO de alguma coisa e ela só dá título de CEO a alguém quando ele lidera uma divisão independente. Então, tem o CEO do LinkedIn. Por quê? Porque ele comprou e o CEO tem. E como é que o Sam Altman é CEO de que divisão? A nova divisão de AI. A Microsoft acabou de fazer chip novo de IA para ela comercializar e usar. Acabou de fazer placa nova, GPU nova. O Copilot agora tomou conta, não tem nem Bing Chat mais. Virou Copilot, é tudo Copilot, o Bing Chat morreu. E aí, logo depois do Dev Day e tudo isso acontecer, de repente, a OpenAI quebra, dissolve, do nada. Empresa Do nada, a empresa que tava, tipo assim, mano, voando. voando, bilhões de valorização que vão literalmente para o lixo caso todo mundo saia e se junte à Microsoft. E aí, meu amor, as ações da Microsoft é direto, é um negócio assim. Para mim, o Ilha fez só o que a Microsoft pediu. Ela disse assim, ó, vai lá, tira o Sam Altman aí, a gente bota ele de mocinho, bota alguém aí de vilão, a gente quebra todo mundo, depois contrata, tu bota, faz um tweetzinho, pede desculpa lá, a gente contrata, a gente coloca tu aqui também, e aí todo mundo sai ganhando, todo mundo ganha um negocinho, aquela empresa ali de mentira quebra, e a gente tem a nova divisão de AI da Microsoft, e a OpenAI morre aqui, o sonho de no profit, o sonho de vamos controlar a AI segura para que todos nós sejamos amigos e que os robôs vivam em conjunto com a gente e morre, e a gente volta para a realidade do ser humano, que é capitalismo selvagem, e vence o melhor, e vence o mais rápido, e vence o mais forte, e quem é o mais forte? É a Microsoft, e ela mostrou quem é que manda aqui, e continuará mostrando. Então, para mim, aqui, ó, voz da minha cabeça, hein? Eu não estou dizendo que isso é fato, não, é totalmente voz da minha cabeça. A Microsoft estava 100% ciente do que estava acontecendo, a Microsoft facilitou, porque ela sabia que era a melhor forma de ela tomar a OpenAI. Então, eu acredito que, por motivos legais, por motivo de várias coisas, ela vai dar algum jeito de ter alguma compensação financeira para o pessoal que ficar, né, e o nome da empresa, mas que ela vai assumir a propriedade intelectual do ChatGPT de alguma forma e vai seguir adiante como se nada tivesse acontecido. E isso nunca aconteceu. A OpenAI nem existiu. E para mim, essa vai ser a melhor parte do filme, quando eles encerrarem lá e tiver o Sam Altman, o Ilha e o cara da Microsoft, que esqueci o nome de novo, sentados, tomando um vinhozinho, olhando assim, tudo que eles construíram, o mundo pegando fogo de fundo, entendeu? Com os robôs explodindo o planeta Terra. É isso. Fim, desce aqui, absoluto cinema. Pois é, Camila, essa é a minha teoria da conspiração.
Eu não sei se, tipo assim, porque, veja, faz muito sentido, porque sempre que tem alguma situação, é sempre um bom indicativo você perguntar quem que tem mais a ganhar, né, com essa situação. E com certeza a Microsoft aqui é quem tem mais a ganhar. Não há sombra de dúvidas disso. Mas eles estavam, tipo, investindo tanto na OpenAI, tá ligado? Tipo, a OpenAI tava meio que indo pra direção. Tem outra coisa que é o seguinte. Feito o Jantas falou, a OpenAI tem essa pegada de. Começou com essa pegada de pesquisa, a pegada do open source e tudo mais. E sem fins lucrativos e tal. E o Sam, ele tava levando. Depois que a Microsoft chegou e. A Microsoft. Depois que a Microsoft chegou e investiu, e o Sam estava levando muito as coisas para esse lado mais comercial, esse lado mais. Inclusive, uma das críticas que fizeram ao Dev Day, tinha muita gente criticando que estava parecendo um lançamento de produto da Microsoft. Estava, tipo, bem parecido. Inclusive, a Microsoft estava no palco. Então, tipo, talvez tenha. Eu, tipo, vejo um pouco o cenário em que realmente o William estava brigando com o Sam, porque o Sam estava indo numa direção que ele não gostava. Ele estava se afastando, tipo assim, do que a empresa significa, né, daqueles princípios básicos da empresa, e ele estava indo para uma parada muito comercial, uma parada... Também, tipo assim, essas duas pessoas, o William, ele vem de pesquisa, inclusive, ele é cria do Geoffrey Hinton. O Geoffrey Hinton é aquele cara que a gente falou uns episódios atrás, que é um pesquisador da Universidade de Toronto, que ele foi do Google. Oi? Meu brother aqui de Toronto. Teu brother aí de Toronto. Isso. Só que tua... Enfim. Tu é de Calgary, né? Eu fiquei confusa por um momento. Aí, o Geoffrey Hinton, ele saiu do Google e começou a falar por aí dos perigos da inteligência artificial. Inclusive, dizem que ele disse que foi por isso que ele saiu do Google, porque ele queria falar mais abertamente sobre os riscos e tudo mais. E ele virou meio, tipo assim, advogado de que, pô, meu Deus, é muito risco, a gente tem que fazer alguma coisa e tal. Então, o William, ele vem... Ele é uma figura não grata em qualquer ambiente corporativo do planeta Terra. É basicamente isso. Se você encontrar com ele dentro de uma empresa, saiba que vão dar um pau nele lá. Mas Aí o William vem disso, ele vem de pesquisa e ele vem dessa... Ele é cria do Geoffrey Hinton. O Sam, ele vem de venture capitalist, aquelas tipo Y Combinator, essas coisas da vida, sabe? Essas... Como chama isso em português, velho? Golpesmanjados.com. Essas firmas de investimento, empresa de investimento, que, tipo, pega a startup e investe pra crescer, tá ligado? Então, o Sam, ele tem muito... chama, eu acho. Isso. O Sam, ele tem muito mais essa pegada do capitalismo selvagem. E o William tem muito mais a pegada da pesquisa. Então, eu vejo um cenário em que a briga é meio pessoal deles dois. De que o William, tipo, não curte o que o Sam tá fazendo. Não gosta que ele tá, tipo, aí na frente de todo mundo, tipo, dando entrevista pra Deus e o mundo e falando e tal. E aí tem também uma teoria da conspiração que diz que... tipo, isso é fato, que poucos dias antes, eu acho que foi no dia 13, no dia 17 ele foi demitido, no dia 13 o Sam deu uma entrevista e ele falou do ChatGPT-5. Ele falou que já tinha começado a ser desenvolvido, só que eles precisavam de muito investimento da Microsoft para fazer o negócio para frente. E aí, no dia 17, ele foi demitido. E aí tem aí uma teoria da conspiração que eles tiveram um avanço significativo interno na OpenAI, que ainda não foi divulgado. E o Sam queria já colocar... Porque ele é, tipo assim, rápido e ele quer colocar as coisas no mercado rápido e aprendendo, tipo assim, já dá release e já vai aprendendo. E o William queria as coisas com mais segurança e, tipo assim, ele queria pensar mais e queria, tipo, levar as coisas mais lento. Então, existe essa teoria da conspiração que eles acharam alguma coisa aí, encontraram alguma coisa aí, e o Sam queria dar release rápido e o William queria segurar. E pode ter sido por isso também.
Mas eu acho que se foi esse o caso, o William, a convicção dele durou 24 horas, né? Assim, pouquíssimo tempo, né? É porque eu Então, acho que ele viu que se não tiver empresa, não adianta ser seguro, que não vai ter nada. mas É a maior aí, segurança de todas, é você não vai ter nada e nada vai e acontecer. aí ele assina a carta de que vai para a Microsoft se o Sam Altman não voltar. Eu tenho convicção de que o Sam Altman não está fazendo a coisa correta. Mas se ele não voltar, eu vou me juntar a ele na Microsoft e vocês aí ficam aí sem empresa. Não faz o menor sentido isso. Se ele assinou aquela carta depois de liderar o golpe, ele tinha alguma intenção por trás. Ninguém vai conseguir tirar de mim, entendeu? A não ser que ele, alguém, todo mundo se junte lá e conte uma historinha inventada. Eu tenho que aceitar aquilo ali. Mas quando a Microsoft assumir e tomar conta das operações, eu vou estar aqui sentado e dizendo, eu avisei, entendeu? E vai ser tudo aqui. Eu vou estar rindo de Camila, de que ela era inocente e acreditou nessas baboseiras, entendeu? O que eu queria que acontecesse era que ele voltasse para a OpenAI. Eu posso estar muito errada, porque eu não entendo tanto dessas coisas de empresa muito grande, mas assim, eu não curto a ideia do Sam Altman na Microsoft. Por quê? Eu acho que vai dar uma parada no... Tipo, isso com toda certeza. O único outcome que a gente sabe é que vai dar uma diminuída no ritmo que as coisas estavam indo. A OpenAI se desestabilizou, Assim, e ela aí se se estruturou sai... completamente, né? Ela está Desestruturou destruída no momento. completamente. Exatamente. Então, tipo assim, o ritmo que as coisas estavam andando vai dar uma segurada, porque a gente tava aqui, tipo, bom, toda semana a gente tinha coisa deles pra falar. Que eles tinham feito, tipo, um negócio melhor que o outro. E aí, só que eu acho que agora o Sam Altman na Microsoft, sabe o que é que me dá... É como o choque de cultura quando foi contratado pela Globo. Eu gostei do seu exemplo. Desenvolva, vá, desenvolva. É isso, porque, tipo assim, é aquele negócio quando você tá numa empresa menor, que é, tipo, é unicórnio, não é... Quando você tá numa empresa menor, você tem mais liberdade e você pode, tipo, ter mais riscos. Quando você vai para uma empresa grande como a Microsoft, ela tem que ter muito mais cuidado, porque ela é uma empresa que trabalha para outras empresas. Tipo assim, seus clientes também são empresas. Então, elas não podem fazer uma coisa tão disruptiva, tão rápido. Porque o que aconteceu, por exemplo, no Dev Day, que algumas pessoas reclamaram? Eles colocaram uma atualização que fez os GPTs. E esses GPTs, existiam muitas empresas que eram clientes deles, que o seu propósito era fazer GPTs. Ou seja, ele meio que quebrou o modelo de negócio de várias empresas que eram suas clientes. Mas ele fez porque, enfim, ele tava colocando coisa nova no mercado, ele não tava pensando tanto nisso. Isso não é uma coisa que a Microsoft faria, por exemplo. A Microsoft, ela tem que ter muito mais cuidado com o que ela vai colocar no mercado. Ela não pode, então as coisas não podem continuar com a mesma velocidade. Eu tô Então, essa é a entendendo, tô sensação que eu tenho. acompanhando. O choque de cultura era muito engraçado. Aí ele vai pra Globo, e aí eles eram engraçados porque eles tinham liberdade, eles podiam fazer o que eles quisessem. Aí quando ele vai pra Globo, tem um monte de empresário, um monte de investidor, um monte de gente que não entende de humor, que tá mandando eles fazerem assim o assado porque acham que é melhor. E aí perde a graça. E aí, eu parei de assistir. Tudo bem, eu entendo aí o que você está falando, mas você não acha que no caso do desenvolvimento da IA isso é uma coisa boa, não? É porque eu gosto um pouco do circo pegando fogo. É isso, tu quer ver o circo pegar fogo, aí tu acha que é melhor, então. Um Assim, pouco. porque, É assim, difícil, porque, eu entendo quando as pessoas dizem, porque por segurança, é perigoso, tal, e, parte de mim entende que, tem que ir com calma. Mas a outra parte é, assim, mano, vamos fazer as coisas, tá ligado? não, eu entendo perfeitamente. Não deixa você pegar fogo. Eu compartilho do sentimento de que, né, as coisas que eu queria que andasse já tivesse GPT-6 se pudesse, já queria que estivesse lançando já. Mas assim, eu Algumas acho que é aplicações mais que eu acho responsável se você seguir um modelo de negócio estilo da Microsoft para o futuro até da tecnologia, de pessoas, de emprego e tudo mais. É uma coisa mais responsável você fazer assim de maneira mais, né, gradual, levando todos os stakeholders, né, todas as pessoas que têm que essa decisão vai influenciar em consideração. E acredito que da Microsoft... mas aí não acontece o que acontece. A Microsoft tá aí há quanto tempo? E eles não tinham inovado tanto quanto a OpenAI inovou Mas o que é que ela sempre fez? Ela vai lá e compra outra pessoa que inovou primeiro que ela e absorve aquele conhecimento e aí vai surgir outra. Da mesma forma, a gente falou aqui. Estagna.
mas não estagna. A gente falou que tem várias outras empresas aí lutando pelo topo, lutando pelo conhecimento, lutando para chegar ao seu lugar ao sol, e que se a Microsoft, de novo se a Microsoft compra e faz essa aquisição e aí depois disso estagna o produto, vai chegar às outras empresas que estão aí doidas para ser a nova OpenAI e tomar conta do mercado. Eu não acho que vai chegar num ponto de que vai estagnar completamente e vai parar. Eu acho que Completamente é forte. tem que Pode dar continuar. uma certa liberdade para o Sam Altman também. Eu acho que se ele vai contratar e trazer ele, vão trazer ele para fazer alguma coisa. E você sabe que se você perde o Sam Altman, ele vai para outra. No outro dele tá na Google, entendeu? Se a Microsoft deixar passar, amanhã a Amazon lança a própria divisão dela de AI e ele tá lá dirigindo. Então, assim, eu não acho que a Microsoft tá com todas as cartas na manga, principalmente porque você vê a massa de funcionários que está disposto a segui-lo, né? Porque óbvio que se fosse da Microsoft e ele saísse, talvez não tivesse 700 funcionários que iam querer ir atrás dele para nova experiência, nova aventura da carreira dele. Mas eu acredito que quando você tira uma pessoa de uma empresa e todo mundo da empresa segue essa pessoa, pede demissão e sai e vai embora, não é qualquer pessoa que a gente está falando. A gente está falando de alguém que inspira confiança, a gente está falando de alguém que inspira liderança, a gente está falando de alguém que as pessoas querem seguir. Então, se o Sam Altman é um cara que as pessoas querem seguir, é muito difícil. E veja, quanto que a Google não estava pagando, a própria OpenAI não estava pagando para contratar pesquisadores de outras empresas com experiência. A gente falou sobre isso aqui semana passada. Era dinheiro empurrado, era muita grana. E aí agora, se você absorve todo esse conhecimento, toda essa qualidade de funcionários treinados, qualificados, prontos para simplesmente começar a gerar lucro para sua empresa imediatamente, você não abre mão disso. Você não abre mão disso. Então, assim, eu não acho que eles vão perder 100% da autonomia deles. Eu não acho que a Microsoft vai simplesmente chegar... Eu acho o seguinte, que pode ser que o produto seja desenvolvido, e aí ele seja apresentado, e a Microsoft diga assim, calma, vamos dar uma olhada nisso aqui, vamos ver como que a gente pode implementar isso sem ferrar com todo mundo que é cliente nosso aqui, calma. Entendeu? Mas não vai frear o desenvolvimento. Porque eu trabalho em empresa grande, eu sei como são as coisas em empresa grande. E é uma lerdeza, porque você tem que ter permissão de Deus, o mundo e todos os santos para fazer alguma coisa. Então, tipo assim, parte de mim queria o Sam Altman solto, entendeu? Pintando e bordando na OpenAI. Mas, enfim, não tem o que fazer. Aconteceu. Não queria que tivesse acontecido. Mas empresa aconteceu. grande que Camila trabalha. Não fala o nome da empresa. Não leva a sério esse comentário dela. A gente ama vocês. Paga nós. Pode patrocinar a gente todo episódio se quiserem. Não tenho nada contra, entendeu? Foi Camila que falou. A gente tira ela do podcast. Vocês demitem ela e patrocinam nós. Patrocina nós. Não, Camila, vai falar mal da empresa aqui, Camila. Eu jamais falei mal de... Jamais. Não pode falar mal de empresa aqui. Esse podcast não é a favor eu só de tô empresas. Dizendo que empresas grandes são mais sábias, entendeu? Isso. E aí, a sua sabedoria faz com que as coisas andem devagar. Então... foi embora. Eu voltei, calma, tá tudo certo. É isso, entendeu? Aí, assim, eu tô tentando pensar positivo e pensar que, tipo assim, ele não queria dinheiro, agora ele vai ter dinheiro. Infinito. Tá ligado? Isso. Então, talvez ele consiga fazer bastante coisa e vamos ver o que vai rolar. Eu também sei que a empresa não era só ele, né? Então, tipo assim... Enfim, já que tá indo um monte de gente pra lá, e agora eles vão ter tudo dinheiro, vai que a gente vai ver um monte de coisa boa daqui pra frente, né? Mas estou cética. E aí, galera, vindo do futuro aqui pra falar com vocês. Hoje é sexta-feira e eu tô terminando de revisar o episódio que sai amanhã, mas eu queria vir aqui dar um último pedaço dessa notícia. A gente gravou esse episódio no dia 20 de novembro, e aí no dia 22, o Sam Altman, ele postou no Twitter dele que ele vai voltar pra OpenAI. E a gente viu também por algumas notícias que saíram que o conselho tá todo diferente. A gente vai cobrir essa parte da notícia, mas só na semana que vem.
E aí, por enquanto, eu vou deixar alguns links na descrição para vocês ficarem a par de tudo que tá acontecendo. E é isso, espero que vocês gostem do episódio. Eu acho que essa história toda é só mais um lembrete pra gente, como eu já dei aqui outras vezes, de que o mundo, velho, pode parecer aquele conto de fada, né? A galera acha que você larga a escola, vai pra garagem lá programar com seus amigos programadores, e aí você vai ser um bilionário, viver a sua vida e criar um novo Facebook. Mas assim, a gente vive numa selva, né? E aí todo mundo sabe, né? O predador maior come o menor e por aí vai. E as baleias continuam nadando no oceano e adquirindo novas empresas e novas empresas. E aí, quando a gente para pensar, tem 20 empresas no mundo que dominam todas as outras 10 milhões de Obrigada. empresas. E aí é isso, a gente vive desse planeta aí. E esses gigantes vão continuar dominando o planeta Terra e botando a culpa na gente. Isso é parte do que eu não curto também, tá ligado? Tipo, é Ah, legal mas ver uma empresa... O underdog. Eu gosto de torcer pelo underdog. mas aí, como a gente pode ver, o underdog sempre perde. Então, seguindo nessa onda maravilhosa, né? Esse episódio cheio de informação, um final de semana com essa quantidade de coisa acontecendo na história assim, de empresas de tecnologia, isso jamais aconteceu. É uma coisa que realmente vai entrar para a história mesmo, vai ser coisa do tipo assim, um dia vão estar fazendo um filme disso, vão ficar falando sobre isso aí por um bom tempo. A gente não tem nenhuma ideia ainda de qual vão ser as repercussões disso aí. Como a gente falou aqui, a gente abandonou os fatos já tem alguns minutos já, a gente está só trabalhando com conjecturas aqui e com suposições e com ideias malucas e mirabolantes na nossa cabeça já tem algum tempo já. Então, assim, o que vem por aí é o que eu tô mais ansioso. Agora sim. Beleza. 3 dias cheios e repletos de entretenimento. 3 dias maravilhosos para quem gosta de consumir fofoca tech. Aí eu fico agora. E agora? Primeiro, como é que eu vou viver, né? Os próximos dias sem nenhuma informação nova. Eita, Jonathan está destruindo o cenário dele. Só um minuto. Voltando, nada aconteceu. Então, primeiro, né, que eu quero saber como é que eu vou sobreviver agora depois desses 3 dias intensos de fofoca tech. E, em segundo lugar, assim, isso foi tão importante, tão interessante, que eu nem falei do fiasco que foi o show da Taylor Swift no Rio de Janeiro. Né? Então, assim, ia ter dedicado... Foi o que foi cancelado por causa do calor? E morreu uma menina, né? Uma pessoa morreu de calor. Então, assim, teve todo um negócio. Isso aqui, pra mim, devia ter sido a notícia principal desse episódio, mas, infelizmente, eu não pude falar nem da Taylor Swift hoje, porque olha só quanta informação tinha pra dar. Então, assim, o negócio foi bombástico, assim, foi muito difícil. Assim, Mano, a gente tinha uma lista enorme de notícias pra dar. Só que, tipo, não tinha como. Não tinha como a gente falar de qualquer outra coisa que não fosse esse babado homérico que aconteceu esse final de semana. Pronto, então já que acabamos, eu só vou dar um aviso rápido. E aí, depois, eu vou fazer a menção especial do podcast, que essa semana eu lembrei de fazer. E temos menção especial no podcast aqui pra pessoa que acertou a notícia da semana. Que só tinha uma. Só tinha uma! Essa pessoa tem 100% de aproveitamento. Quem é que não ia, meu Deus? Se você tentou qualquer outra notícia que foi essa, você tá por fora. Você não tá informado. E aí, o anúncio que eu vou fazer. Eu e Jonatas, a gente tá trabalhando pra melhorar aqui o podcast. Jonatas tá aí, o rapaz, tentando muito fazer o cenário dele funcionar. Nem cenário, todo o setup dele aí pra funcionar, entendeu? Isso. Eu também aqui, ó, comprei um podcast, comprei um microfone bonitão pra vocês. Rapaz, top. Podcast. E assim, estamos trabalhando aqui na estrutura do podcast pra vocês. E aí, só pedimos o quê? Dinheiro! Mano, se inscreve no canal do YouTube. É só isso que a gente pede, tá? Se você não tá inscrito no canal do YouTube, é o mínimo que você pode fazer pra gente. Se inscreve no canal do YouTube. Assim, eu vou além. A gente quer chegar em 500... A gente quer chegar em 500 inscritos o mais rápido possível. E nesse momento a gente tá com o quê? 160 por aí? Acho que em 170 e um pouco. Eu não tenho certeza. Então, se você tá curtindo aqui o podcast, se você acha que a gente tá trazendo conteúdo legal, 166, chequei. Estamos quase lá. Falta só uns 300 e um pouco. Chega então rapidinho, é só você compartilhar com quem você gosta aí, com seus amigos. Compartilha, manda para as pessoas.
Aí, É, no instante, porque é bem importante pra gente chegar nos 500, vai ser uma marca bem legal pro nosso podcast. A gente vai poder abrir algumas opções de monetização no YouTube que vão nos ajudar bastante. Então, é isso. Se inscreve aí. Esse era o meu pedido de hoje. E vamos pra menção. Menção honrosa do episódio. Vou abrir aqui o meu Instagram, ver se alguém mais acertou antes de eu fazer a menção. Opa, temos mais. Temos 2 pessoas que acertaram. Então vamos lá. A Mari, do @freakmari, ela falou: demissão de Sam Altman. Mal posso esperar pelos comentários dessa fofoca. Arrasou, Mari, acertou. E o Ibra falou também, @IbraLoures, Microsoft contrata Sam Altman. Também acertou, em cheio, arrasou. E aí o Ibra falou de outra notícia que eu vou citar, que eu também queria falar sobre, mas não deu tempo. Que foi o SpaceX lançando o foguete. E aí explodiu, teve umas merda aí, mas a gente fala sobre isso semana que vem. Mentira! Isso, eu tenho uma lista gigante de notícias que eu tinha preparado para essa semana já aqui, mas como a gente falou, isso aí dominou completamente as nossas mentes e as redes sociais, e todo mundo estava falando sobre isso aí, não tinha como falar de outra coisa. Eu acho que é importante falar sobre, e é por isso que está falando. E como eu tinha dito, eu estava aqui checando as minhas anotações no telefone, e eu estava usando o Notion. Não sei se você conhece o Notion, a gente já pode ter falado no Notion aqui mais de uma vez. A gente tem um link afiliado. O Notion ajuda você a se organizar, o Notion ajuda você a controlar melhor o seu dia a dia. Tem para celular, tem no computador, e assim, eu gosto bastante, me ajuda muito a organizar minhas notas. Ele separa tudo em categorias, bonitinho no lado ali. Eu faço. Já pedi para Camila fazer o vídeo mostrando aí como é que usa, mas ela se recusa a fazer pra gente. Eu vou fazer, galera. E aí, mas é isso, entendeu? Eu organizo Você bem as minhas ideias. sabia? Eu uso a parte de AI do Notion para organizar para mim. Ele cria tabela para mim. Por sinal, usei hoje para fazer uma das minhas tarefinhas da faculdade, entendeu? E tem me ajudado bastante, está agilizando meus processos. Então, recomendo bastante. Se você quiser usar também, o link está aí na nossa descrição do vídeo. Mas fala aí, Camila. Você sabia que o Notion lançou uma ferramenta nova de IA essa semana? Era uma das minhas notícias que não deu para trazer. Eles lançaram uma ferramenta nova que, infelizmente, essa, pelo que eu entendi, só tem para quem paga o upgrade, porque, para quem não sabe, o Notion é completamente gratuito e as ferramentas de IA você pode usar parcialmente no gratuito. E aí tem um upgrade que você faz, e aí eles lançaram um Notion Q&A. Ou seja, o que é o Notion Q&A? Você pega lá, tem todas as suas notas da vida, que tá tudo lá no Notion. Você pode fazer perguntas pro Notion e agora ele vai te responder. Então isso é muito top para quem, por exemplo, como eu estudo e eu faço resumos no Notion. Só que aí, tipo assim, mano, tem resumo de tudo quanto é coisa lá. E aí agora eu lembrei de alguma coisa, não sei onde tá, eu posso simplesmente chegar e perguntar. Opa, o que é aquela coisa ali que eu anotei naquele dia? Pronto, aí ele me dá. Vê que louco. Tô doida pra testar. Chegar pro Notion e perguntar assim: Notion, já respondi a questão 7 do laboratório 8 de geologia para eu entregar pro professor? Tá lá de ter respondida? Aí ele, não, ela tá em branco. Aí lá vou eu ter que resolver isso aí, ó. Eu tô falando, é uma ferramenta aí para você pode usar em tudo, ajuda bastante. Quiser checar, o link tá na descrição, pode se cadastrar usando o nosso link aí, vai ajudar a gente pra caramba também. Então é isso. Se inscreve no canal, segue a gente no Instagram. Pode seguir no TikTok também. No TikTok a gente não usa muito, não. A gente é meio ruim de TikTok, mas pode seguir a gente lá também. Segue a gente aqui no YouTube. A gente posta sempre vídeo novo. Posta Reels todo dia. Posta Stories todo dia. Stories não. Acho que Reels todo dia. E não, Stories é difícil. Stories a gente tá tentando ficar melhor. Mas, poxa, tá complica a nossa vida também. Mas assim, ó, Reels tem, Shorts tem TikTok lá também, tem vídeo novo no canal toda semana. Então se inscreve aí, dá aquela força pra gente, compartilha com seus amiguinhos, com a mamãe, com o papai, com o vovô, com a vovó, com todo mundo. Um beijo, até a próxima e tchau! Cheiro! Challenge accomplished. Então, primeiro ela chamou o nome do cara errado. Aí depois eu não chamei errado. Aprendeu o nome dele, disse que agora é Felipe corretamente. E, né,
ficar dando desafiozinho. Então, desafio aí dado. Como se eu tivesse sido a primeira pessoa a fazer isso, mas tudo bem. Uh! Jonatas foi embora, a gente perdeu o Jonatas. Não foi Ele tá embora. lá distraidaço. Eu Não tava tá nem aí pro checando. podcast. Ele não Calma. consegue passar uma hora falando comigo, que ele fica entediado e ele vai pro celular. Presta atenção. Eu mudei o cenário, então eu não tenho mais como acessar as notícias, nem minhas notas no computador de como eu estou agora. Se eu gravasse para vocês o que está acontecendo ao redor de mim aqui, para conseguir fazer esse negócio funcionar, vocês ficariam enjoados, certo? O negócio está precário aqui, estou tentando organizar, porque eu tenho que escolher, ou eu gravo com um microfone que tem qualidade, uma câmera que tem qualidade, ou eu tenho um computador para eu usar e gravar esse negócio aqui. Então tá bem complicado a minha estrutura aqui. Eu tô chutando garrafa, informação nova. Eita, eu tô dando tapa em microfone. Entendeu? Tá tudo difícil aqui para mim. Aí eu tava checando as minhas notas no meu celular para saber se tinha mais alguma coisa da notícia para eu dar, se eu não tivesse deixado passar absolutamente nada. Mas eu falei Então, que eu ia falar sobre esse assunto.